Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Oi pessoal, boa tarde. Mais um ataque a ônibus e o governo suspeita de participação de PMs. Os bandidos armados cobriram o rosto, pararam o veículo, obrigaram todo mundo a descer e colocaram fogo. As chamas atingiram casas e comércio em Vila Velha. E a justiça determina: mulheres de PMs terão que pagar multa de R$10 mil por dia se não liberarem a porta de batalhões. A convivência de 50 anos acabou em tragédia na Serra. Dona Aldir preparava o jantar quando foi surpreendida pelo companheiro que chegou bêbado em casa. Ele matou a mulher a facadas. Polícia apura participação de funcionários em assalto ao convento da Penha. Imagens mostram o bandido na lanchonete do santuário antes do crime. O frei, de 80 anos agredido, diz que se manteve em oração e, a princípio, achou que fosse uma brincadeira de mau gosto. Prejuízo financeiro e psicológico. O Centro de Controle de Zoonoses de Cariacica foi completamente depenado por criminosos. Prédios, salas, viaturas, tudo foi destruído e os uniformes também foram saqueados. Cadê o gavião? A família quer saber o paradeiro do boi de mais de 1 tonelada que sumiu do pasto. O sumiço virou caso de polícia. O pedido de paz. Durante a caminhada em Vila Velha foram distribuídos. PMs participaram da marcha, demonstrando que querem voltar às ruas. Dr. João está na área e hoje fala para quem está acima do peso e tem diabetes. O que fazer com os pequenos que caem no choro quando vão à escola pela primeira vez? Vamos falar de adaptação. É preciso sensibilidade para lidar com esse momento difícil para pais e filhos. E olha o carnaval aí, gente! As rainhas de bateria são sempre um show à parte. Hoje a estrela reina na escola Boa Vista. Tudo bem, então não saia daí porque... A gente volta bem rapidinho. Até já, amigos. Já estamos de volta, amigos, e muito obrigado pela audiência que você nos dá todos os dias. Mais um ônibus foi incendiado na Grande Vitória. O crime aconteceu no bairro Vila Garrido, em Vila Velha. Esse foi o 4º ataque a coletivos, Ingrid, em 2 dias. Homens encapuzados e armados pararam o veículo, obrigaram todo mundo a descer e colocaram fogo. As chamas atingiram casas e comércio. Ônibus destruído, casas atingidas, fiação danificada e parte do bairro Vila Garrido, em Vila Velha, sem luz. A cena assustadora foi registrada na chamada Curva do S. O ataque de criminosos na tarde de ontem deixou uma comunidade inteira em pânico. Os vídeos mostram o coletivo sendo tomado pelas chamas. Pelo menos 4 criminosos, 2 deles em uma moto, teriam participado da ação. 2 em uma moto. E eles estavam altamente armados, encapuzados e com as placas tampadas. E eles, com muita violência, gritando alto, mandaram os passageiros descerem e também assaltaram o resto do dinheiro que estava no ônibus. Em questão de segundos, o ônibus foi destruído. Fios de energia foram danificados e moradores usaram velas durante a noite para fugir da escuridão. Ninguém se feriu gravemente, mas algumas pessoas que inalaram fumaça buscaram atendimento médico. Moradores também sofreram com o incêndio. Segundo os moradores, muita gente teve que correr para escapar das chamas. O pessoal que estava nesse prédio aqui no 1º andar conseguiu pular pelos fundos para correr. Só que a senhora que mora no 2º andar acabou ficando presa dentro do apartamento. Do outro lado da rua funciona uma peixaria. Lá dentro estava o comerciante, que não teve como sair porque o fogo estava muito intenso. A saída que ele encontrou foi baixar as portas do estabelecimento e ficar lá dentro inalando fumaça, até o momento em que o corpo de bombeiros chegou no local. A Força Nacional e a Guarda Municipal de Vila Velha reforçaram a segurança pelo bairro para evitar que novos ataques fossem registrados. A gente está aqui juntamente com a Força Nacional e com a polícia, com um pouco da polícia militar aí para poder garantir segurança no local. A gente espera que essas ações possam ser neutralizadas, auxiliar os mesmos aí da Força Nacional para que eles possam adentrar a essas áreas perigosas e resolver o problema da segurança pública, que é o que a gente espera. O Síndico Rodoviários confirmou que os ônibus vão rodar normalmente até às 10h30 da noite. A Polícia Civil investiga os ataques, mas até agora ninguém foi preso. E a Justiça intimou 10 mulheres de policiais que fazem parte do movimento grevista e determinou que elas liberem a entrada dos quartéis. Pois é, se elas não saírem, a multa para cada uma será de R$10 mil por dia.
A lista com com o nome das intimadas já foi divulgada. E outra lista já divulgada foi a dos PMs que vão responder a inquérito policial e podem até ser demitidos. A lista com 155 nomes foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira. Ela foi dividida em 3 grupos. Militares com menos de 10 anos de profissão vão sofrer o chamado procedimento administrativo disciplinar. Já os que estão na corporação há mais tempo serão submetidos a um conselho de disciplina. Esses procedimentos têm prazo inicial de 1 mês para serem concluídos. Ao final desse prazo, alguns militares podem até perder a farda. O que o senhor achou dessa atitude? Certo, porque eles estão ali para cumprir uma determinação. Desde que estão receberam 10/3, receberam tudo, então eles têm que cumprir com a obrigação deles. Eles deveriam ter outra punição, entendeu? Concordo sim de ter feito a greve, porque o trabalho deles é um serviço de risco, a gente sabe que não é fácil servir o trabalho deles, mas exagerou, entendeu? 2 tenentes-coronéis, um major e um capitão da reserva também aparecem na listagem publicada pelo governo. Eles vão responder a um inquérito policial militar. Desde o início do movimento realizado pelas mulheres e familiares dos militares, o governo prometeu que iria punir a rigor supostos militares que estariam envolvidos. Não nos surpreendeu a questão da publicação dos nomes e agora cabe aguardar a devida instauração dos procedimentos para que se possa apurar a conduta de cada militar que ali foi indiciado. Ao todo, segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública, 703 militares foram indiciados pelo crime de revolta. A pena pode chegar a 20 anos de detenção. Se condenados, eles também podem ser expulsos da Polícia Militar. Nós tivemos inquéritos policiais militares instaurados já, e tem mais de 700, né? Ô, secretário, por que tantos nomes de policiais da Rotan nessa lista? Foi uma coincidência, nós estamos concentrando os trabalhos em unidades, a primeira unidade a sair foi a Rotan, mas viram outras unidades, que nós temos militares que estão se recusando a cumprir a escala, que estão se subordinando aos comandantes, certamente vão constar do processo. A folha de pagamento da Polícia Militar está parada, suspensa, porque nós estamos avaliando e vamos fazer os cortes nos salários de quem não está trabalhando, o não pagamento de escalas especiais para quem não está trabalhando. É por isso que a folha da Polícia Militar está parada lá, retida para esse trabalho. A maioria continua aquartelada, mas desde sábado cresce o número de policiais que atenderam ao chamado do comandante-geral. Já são pelo menos 1.900 PMs em patrulhamento no estado. E olha, apesar da liminar, as mulheres permanecem na porta dos quartéis. E a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos já soma mais de 30 denúncias de crimes que teriam sido praticados com a participação de PMs. Como disse o secretário, isto já está sendo apurado. E o tempo de permanência das Forças Armadas aqui no estado foi prorrogado, viu? O anúncio foi feito ontem à noite pelo ministro da Defesa, Raul Jungmann. O decreto inicial previa 10 dias de atuação das tropas federais em território capixaba. O prazo terminaria, então, amanhã. Mais de 3 mil homens atuam no estado desde o início da paralisação da Polícia Militar. E olha que tristeza, um crime bárbaro que chocou moradores de São Domingos na Serra. Uma idosa de 67 anos foi assassinada pelo marido dentro de casa. Esse homem estaria bêbado na hora do crime. Foi até a cozinha e esfaqueou a esposa que fazia o jantar. Só não fugiu porque os vizinhos não deixaram. A dona de casa de 33 anos diz ter passado pela pior experiência da vida dela. E uma mesma noite perdeu a mãe e viu o pai sendo levado para a cadeia por assassinato. O crime aconteceu no início da noite de ontem em São Domingos, na Serra. Dona Dir foi surpreendida pelo companheiro que chegou bêbado em casa. Não houve briga ou desentendimento. Na própria cozinha, a aposentada foi esfaqueada pelo homem com quem conviveu por quase 50 anos. Minha mãe estava sozinha tomando banho. Aí eu perguntei minha mãe se ela ia temperar o feijão. Aí ela falou que ia, estava tomando banho e saiu. Aí eu peguei o feijão e fui para dentro da minha casa, que eu moro nos fundos, fui para dentro de casa. Aí quando eu comecei a dar comida do meu filho, só vi um desespero, um grito de desespero. Aí eu fui
Veio, botei a cara pra fora, não vi ninguém e gritou de novo. Aí quando eu saí, pensei, meu pai chegou bêbado, deve estar batendo no meu sobrinho. Aí eu vim correndo. Quando cheguei ali, vi minha mãe. Socorro, socorro, me ajuda. Aí eu virei ela. O que foi, mãe? O que foi? Quando eu virei ela estava lavada de sangue. Adir do Nascimento Ferreira, de 67 anos, foi atingida no abdômen com uma faca semelhante a essa. A idosa chegou a ser socorrida à UPA de Serra Sede, mas não resistiu. Motivo de desespero para os 7 filhos e 15 netos. Enquanto a filha pedia por socorro, seu Mário saiu de casa ainda com a faca na mão e foi andando em direção ao final da rua, mas ele foi impedido pela própria população de deixar o local. O aposentado chegou a apanhar na rua e foi obrigado a voltar para casa. Pouco tempo depois, ele foi preso em flagrante por homens da Força Nacional. Partiu da própria filha o pedido de prisão para o pai. Chamei a polícia pro meu pai, chamei. Ele tinha que pagar, de um jeito ou de outro tinha que pagar. Ele vai pagar, ele vai. O crime movimentou toda a rua e ainda pela manhã os vizinhos comentavam entre si o que havia ocorrido. Confessaram que o álcool sempre foi um problema para o aposentado. Era horrível, né? Quem vai ver o pai brigando com sua mãe, xingando sua mãe, querendo bater em sua mãe e nos seus irmãos, nos filhos dela? Ninguém. Mário Rodrigues Ferreira, de 69 anos, foi ouvido na divisão de homicídios e autuado em flagrante por homicídio qualificado. Em depoimento, o aposentado afirmou estar tão bêbado na hora do crime que não se lembra de nada, nem do motivo pelo qual matou a esposa. Para a família, um crime sem perdão. Eu não, eu acho que nem meus irmãos, sei lá. Acho que não. Eu, no meu caso, não perdoaria. Não adianta, o álcool em excesso destrói famílias. Mário foi autuado em flagrante por feminicídio e encaminhado ao presídio. A polícia está investigando a participação de funcionários do Convento da Penha no ataque ao cartão postal do estado. Imagens revelam um bandido na lanchonete antes do assalto que acabou em agressão a um frei de 80 anos. O frei Pedro conversou com a nossa equipe. Nos braços do Frei Pedro, vários hematomas e curativos. Ferimentos provocados pela ação de bandidos se passaram por fiéis para roubar o Convento da Penha em Vila Velha. Os homens estavam ajoelhados neste local e fingiam rezar o terço. O religioso de 80 anos jamais poderia imaginar que a paz do convento pudesse ser interrompida de uma maneira tão violenta. Na hora que eu abri a porta, ele veio rapidinho atrás de mim e me deu uma gravata, né? Gravata, segurou a boca, disse, ó, quieta, não grita, etc. E foi levando e ia levando os esfregões, né? Que passa por uma outra porta e tudo, né? Aí que depois tranquilizou, né? Etc. Aí não, até, ó, fica quieto, não bate, não precisa bater, não. Vocês podem pegar o que quiser. A programação no Convento da Penha seguiu normalmente. As pessoas não respeitam nenhum local sagrado. Homens da Força Nacional faziam a guarda no convento. Logo que chegaram ao local, foram abençoados por Frei Pedro. O religioso recebeu a visita do secretário de Segurança Pública do Estado, André Garcia, e do comandante da Polícia Militar do Espírito Santo, Nilton Rodrigues. O policiamento no Convento da Penha foi extinto há quase 2 anos. Os religiosos acreditam que a falta de patrulhamento e a paralisação que retirou os PMs das ruas contribuíram para que até a casa da padroeira do Espírito Santo se tornasse alvo de criminosos. Possivelmente, se tivesse de fato a presença aí, ainda acha provável que não tenha acontecido. Durante vários anos teve. Aí depois acho que um dos policiais que ficava aqui aposentou, etc. E aí houve aquela falta de policiais, porque tinha que dividir também pela cidade, né? As investigações estão a cargo da 20ª Delegacia Distrital de Vila Velha. Imagens das câmeras do convento foram divulgadas. Nelas, aparece este homem com 2 capacetes na mão. Ele foi identificado pelo Frei como um dos assaltantes. Antes do crime, ele deixou os acessórios na lanchonete do convento. 1 hora depois, ele retornou ao local para buscar os capacetes e saiu de moto. O outro envolvido não é visto nas imagens porque fugiu a pé por uma trilha do convento. A Polícia Civil suspeita que funcionários possam estar envolvidos no crime. Em crimes dessa natureza, é comum que você tenha alguém interno que dê informações privilegiadas para o roubo. Isso está sendo apurado. Nós já ouvimos várias pessoas que trabalham
que trabalham nesse suporte do convento e vamos ouvir outras ainda. O senhor os perdoa? Eu perdoo, claro, que Deus mandou perdoar a todos. Por enquanto, nenhum dos assaltantes foi detido, por enquanto. Agora, um alerta para os moradores de Cariacica. A prefeitura pede que a população não abra as portas para pessoas que se identifiquem como agentes de controle de zoonoses. Não abram as portas, por favor. A sede foi invadida, saqueada e completamente destruída por criminosos. Até os carros usados pela equipe foram queimados. Os bandidos também levaram os uniformes e o perigo é que eles se aproveitem disso para entrar na casa dos moradores e cometer crimes. É inacreditável. As imagens falam por si. O Centro de Zoonoses de Cariacica, que fica em Jardim Campo Grande, está completamente destruído. Prédios, salas, viaturas, tudo perdido para a ignorância e a insensatez de criminosos. Vou convidar você agora para conhecer um dos prédios que foi saqueado e destruído pelos vândalos. Vem cá, Bruno. É muito resto de construção aqui, ó, pelo chão. Equipamentos, né, que eram usados então pela equipe de vigilância. A instalação elétrica, Bruno, vou pedir para o Bruno mostrar aqui, foi destruída. Nesta outra sala, a grade também foi levada. Nesta aqui, o ar-condicionado foi furtado. E para piorar ainda mais a situação, depois de levarem tudo que poderiam aproveitar, eles colocaram fogo. Não é exagero constatar que hoje, fisicamente, a sede das zoonoses não existe mais. Telhas, instalações elétricas, pias, vasos sanitários, tudo foi perdido. Além da estrutura da zoonose, enquanto equipamento, documentação, uniformes, toda a estrutura física para a gente poder desenvolver o nosso trabalho ficou comprometida. Ou seja, estamos reconstruindo o nosso trabalho de zoonose no município de Cariacica. A opinião deste morador ilustra muito bem o tamanho da indignação das pessoas de bem que moram na região. Nem sequer a autoridade que agora, depois que dizem que o Estado está voltando à normalidade, não foi designado ninguém que pudesse nos dar uma satisfação e parar com essa barbárie que acontece no nosso bairro. O prejuízo foi financeiro e também administrativo, já que os agentes e servidores nem têm onde trabalhar. O prejuízo institucional ele é incalculável, porque todo o nosso trabalho ele fica comprometido. A gente consegue oferecê-lo parcialmente à população. E para agravar ainda mais a situação, os uniformes de agentes foram levados pelos saqueadores. Você que está nos assistindo, muita atenção. Foram furtados 150 uniformes do Centro de Controle de Zoonoses de Cariacica. Os uniformes são estes dois modelos aqui, ó. Um azul e o outro cinza com a gola azul. Se aparecer qualquer pessoa na tua casa usando um desses uniformes, chame a polícia e não deixe ele entrar. E outra, de acordo com a prefeitura, o trabalho dos agentes de zoonoses está suspenso na cidade. A gente só orienta que as pessoas não recebam, que novos uniformes já estão sendo confeccionados, produzidos com novas cores, e essa nova identidade visual será apresentada ao município. A partir desse momento, você poderá receber esse agente na sua casa. Por hora, esse serviço está suspenso. É importante a população perceber isso. A sua casa não pode estar aberta para esses falsos agentes. Olha, então tá aí o recado. Viu alguém com esses uniformes? Ligue para a polícia. Assim que os novos uniformes estiverem prontos, a prefeitura vai comunicar. E aí você terá segurança para receber os verdadeiros agentes que fazem um serviço tão importante. Pode ligar para o número 190, né, Ingrid? Também. 190, tá, pessoal? E agora, vamos sair desse assunto de violência e destruição para falar de volta às aulas. Quando os pequenos vão para a escola pela primeira vez, sentem falta de casa. E aí muitos caem no choro. E é preciso muita sensibilidade para lidar com essa hora, tá? Tão angustiante para pais e também para os filhos. Algumas ações podem aliviar o drama enfrentado por muitos. Veja. Nos primeiros dias de escola, essa galerinha está animada. Tudo é novo. Tem aqueles mais curiosos que não param de brincar e sempre tem também aqueles que começam um chororô sem fim.
ambiente desconhecido, um ambiente diferente daquela rotina de casa com os pais. Aos poucos, os pequenos se soltam. As professoras, mais conhecidas como tias nas escolinhas, não tiram o olho deles. Prontas para cuidar da criançada quando elas estão longe dos pais. Separar um pai e um filho nessa idade não é fácil. As crianças estão naquela fase de dependência e tudo querem colo de mãe. Já os pais corujas não querem largar os filhotes, mas essa separação, uma hora ou outra, acontece. E existem formas dela acontecer que são mais fáceis e agradáveis para que os dois lados não sofram tanto. As coisas acontecem com lentidão, não é de um dia para o outro. Então aqui na escola nós trabalhamos uma semana de adaptação com um horário limitado. Tem um horário diferenciado que as crianças entram e ficam com permanência de 2h30 aqui na escola. Então a gente precisa que os pais estejam dentro da escola fazendo parte desse processo de adaptação. E com 20 dias antes do início das aulas, a gente passa algumas dicas importantes para esses pais, principalmente na etapa de 2 e 3 anos. A Fátima é a avó da Maria Luísa, de 2 anos. Ela aprovou essa forma de primeiro contato da criança com a escola e, inclusive, esteve hoje acompanhando a neta. Eles mandam para a gente um e-mail com a foto da professora antes de começarem as aulas. Daí você já vai familiarizando a criança com a fotinha da tia, né? Outra coisa também, a gente tem livre acesso para vir aqui fora do período de escola, para estar mostrando o ambiente. E quando chega, não é aquele impacto, né? Eu estou num lugar diferente. Tem horas que a Malu nem lembra que a avó tá ali de tantas atividades que faz. E com o tempo, o costume de estar com as tias também deixa a pequena mais à vontade. É quase como se a professora fosse mãe de toda a turma. Cria sempre um vínculo, a segurança que a gente passa para eles é muito gostoso. Desta forma, a família dá um passo importante para o desenvolvimento da criança. Confiança é o elo. Então a gente precisa dessa confiança dos pais para que não fiquem muito em cima, porque senão a gente não consegue adaptar, eles são muito espertos. E eles vão perceber que o pai e a mãe estão muito próximos. É muito importante que a gente acompanhe essa adaptação deles na escola. Olha, os especialistas dizem que é comum os pequenos levarem de 2 a 3 semanas para se acostumarem à rotina escolar. Se passar desse tempo, é recomendado procurar um profissional da própria escola especializado nesse tipo de atendimento. Momento dar aquele gás para você buscar emprego? Há vagas para advogado, agente de merchan, analista contábil, coordenador de compras, analista de transporte, promotor de negócios e vendedor. Cadastro no site psicostore.com.br. Queridos amigos, agora vamos falar de um mistério, e um mistério de peso e bem pesado. Uma família na Serra quer saber o paradeiro de um boi de mais de 1 tonelada que sumiu, Ingrid, e sumiu no pasto. Já imaginou isso, Torino? O animal, que ganhou o apelido de gavião, era popular em desfiles e eventos. O sumiço acabou virando caso de polícia. Ele era mais que um animal de estimação, era parte da família, quase um filho para seu Celso. Deu até um nome a ele, Gavião. Mas na última segunda, seu Celso acordou com um nó na garganta. Ele mora numa fazenda na zona rural do bairro Cascata, na Serra. E quando foi ao pasto, Gavião não estava lá. Fiquei com ele de manhã até umas 2 horas da tarde, mais ou menos, lá. Aí dei banho, dei remédio, que sempre eu faço isso com ele. E quando foi umas 2 horas eu coloquei no pasto e na segunda-feira. Eu cheguei lá cedinho para ver, cheguei e já não encontrei, porque aí só vi a cerca onde eles quebraram lá, que tiraram ele, né? Ele até procurou o boi e tudo, mas nem sinal de gavião. O boi ficava a maior parte do tempo nesse pasto aqui. Agora o que a família está pensando é como que os bandidos fizeram para levar Gavião embora, porque ele era grande, pesado, tinha mais de 1.000 quilos. O proprietário, seu Celso, foi até uma delegacia e registrou esse boletim de ocorrências aqui. Mas ele não alimenta muita esperança, não. Não alimenta esperança porque acredita que tenha sido traído por um conhecido. Só alguém que conhecia as características de Gavião saberia a melhor forma de furtá-lo. Outra pessoa acho que não pegava, porque só de ver o tamanho dele, ninguém ia encostar perto dele, porque ele era bem grande e fazia medo. Aí eu suspeito que é conhecido porque já sabia, né? Sabia que era fácil de pegar ele.
que qualquer um chegava, pegava ele. E tanto boi, logo ele, né? Tanto boi, logo ele foi levar logo o boi. Que é um boi conhecido, boi que as crianças gostam, que... Isso é mais para criança, né? Que as crianças gostavam de montar, sempre levava nas festas por aí. Gavião era muito dócil, ajudava na renda da família também, vivia participando de desfiles e eventos. Até no casamento de seu Celso, lá estava Gavião. A família não quer nem imaginar o que poderia ter acontecido com ele. Uma coisa é certa, Gavião já está deixando saudades. A gente tenta sempre estar alimentando sentimentos que o Gavião tá vivo, tá bem, que a gente vai encontrar. Os meus irmãos mais novos, eles ficaram até um pouco abalados, choraram, mas a gente sempre fala, não, a gente vai continuar procurando, a gente vai divulgar e a gente vai tentar achar, né? Uma coisa é certa, o Gavião não voou, né? Então, quem tiver informação deve ligar 181, não precisa se identificar. Olha, pessoal, um tiroteio entre traficantes tirou a vida de mais um inocente. Um menino de 6 anos morreu depois de ser atingido por uma bala perdida em Guarapari. O tiroteio aconteceu ontem à noite. Adriano Martins dos Santos brincava na rua quando foi atingido pelos disparos. Os criminosos passaram de carro atirando na direção dos moradores. Olha a bala aí na mão da menina. Houve pânico e correria. A criança chegou a ser socorrida pelos vizinhos, mas, infelizmente, não resistiu. O mesmo carro usado no socorro também tinha sido atingido por um tiro. Revoltados com o crime, moradores fizeram um protesto. Eles colocaram fogo em pneus e fecharam as ruas do bairro. Olha o fogo pegando aí, ó. Moradores reclamam que os tiroteios no bairro são constantes, o tempo todo. Por enquanto, nenhum suspeito foi preso. Realmente precisamos de paz, pelo amor de Deus, aqui no estado. Em Vila Velha, uma marcha reuniu cerca de 300 pessoas. Elas distribuíram rosas brancas durante essa caminhada, Ingrid. Então, Tonino, o hino da Polícia Militar do Espírito Santo foi entoado fortemente por PMs que participaram do movimento. Uma demonstração de que os policiais querem voltar para as ruas. Polícia Militar! A noite foi marcada por uma marcha, homens e mulheres pedindo apenas uma coisa: paz. Vestindo branco, familiares de policiais militares distribuíam rosas pelo caminho como um gesto de carinho com a população. A Marcha pela Paz contou também com policiais militares que não se calaram durante todo o trajeto. As quase 300 pessoas seguiram de Coqueiral de Itaparica até a Praia da Costa. Uma manifestação aplaudida por quem assistia tudo das janelas e sacadas. Quem passava pelo calçadão também apoiava o protesto. A gente acha justa a posição da polícia. Seria válido o governador tentar conversar um pouco, sim. O objetivo da caminhada, segundo os manifestantes, não era só chamar a atenção do governo. Tudo isso foi desenvolvido com um único propósito: mostrar para a comunidade que a Polícia Militar quer voltar para as ruas. No ponto final, o objetivo dos manifestantes tinha sido alcançado. De forma pacífica e com o apoio da Guarda Municipal de Vila Velha, familiares e PMs se reuniram e rezaram. Por eles, pela sociedade, rezaram pelo fim do impasse com o governo e rezaram pelas dezenas de militares que estão sob investigação. Uma marcha que rezava pela paz no Espírito Santo. Marcha pela Paz, é muito bom ver isso, viu? E a polícia prendeu 3 homens que usavam um carro roubado para assaltar pedestres na região de Jacaraípe, na Serra. Breno Oliveira de Souza e Igor Correia Gonçalves, olha as figuras aí, ilustres. Os dois com 20 anos e um adolescente de 17 foram detidos pela Força Nacional dentro de um condomínio. Eles tinham acabado de assaltar um homem. No apartamento de um deles foi encontrada uma pistola de brinquedo e diversos objetos e documentos de possíveis vítimas. Breno e Igor foram autuados por receptação. O menor foi entregue à mãe. Os criminosos usavam um Siena cinza roubado para assaltar. O delegado pede às pessoas que foram vítimas desse grupo que procure a delegacia de Jacaraípe e registre o fato, faça um BO para colaborar com essas investigações. Quarta-feira, 15 de fevereiro, e você confere o que é destaque no Jornal A Tribuna.
Mulheres de PMs vão ter de pagar multas se não liberarem batalhões. Na foto principal, Frei agredido abençoa Força Nacional e critica a greve. Lojas fazem promoções com até 70% de desconto. Saque do dinheiro do FGTS de contas inativas liberado a partir do dia 10. Carros viram sucata em condomínio de luxo. E você vai ler ainda no jornal A Tribuna de hoje. No AT2, hoje não sou mulher para namorar, diz funkeira. Ônibus vão circular hoje até às 10h30 da noite. E no caderno de imóveis, condomínios para se exercitar. Dona Marli está preocupada com o peso. Quer saber se prejudica o tratamento da diabetes. Será? Doutor João responde agora pra gente. A dona Marli é preocupada com o peso, mas não é por causa da estética não, tá, gente? Ela quer saber se quando aumenta o peso, diabetes pode aparecer aí? Se aumenta o risco da diabetes, né? Da diabetes ser mais um fator de risco, né? A diabetes em si, ela é hereditária. A senhora tem uma tendência a ser diabética e acabou ficando diabética. Só que a obesidade, o sedentarismo, em algumas pessoas o álcool, fumar, beber, abusar de alimentação, engordar, são chamados fatores de risco. Não é a causa da diabetes, mas são fatores de risco. Eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Se a senhora toma os medicamentos direitinho, está mantendo o açúcar normal, também não precisa fazer dieta espartana para ficar magrinha, que senão você vai acabar enfraquecendo. Mas a senhora tenta equilibrar isso daí através de exames periódicos e através, obviamente, do uso da medicação. Aí a senhora não vai ser nem magrinha, nem gorda e vai viver bem com a diabetes controlada. Porque o importante nisso daí não é só a senhora ter o diabetes controlado, é a senhora sentir-se bem. E pelo que eu tô vendo, a senhora tá ótima. Obrigada, tá bom, obrigada. Beijo. É claro que a gente deve se cuidar mesmo, né? Um beijo para dona Marli e para o nosso querido doutor João. A notícia agora é para quem atrasou a conta de luz na semana passada, período mais intenso da paralisação da Polícia Militar. A EDP Celsa não vai cobrar multa e juros para os clientes que não conseguiram quitar as faturas com vencimento entre os dias 6 e 10 de fevereiro. Para sanar a dívida utilizando o benefício, o consumidor deve fazer o pagamento até a próxima sexta-feira, dia 17. Elas se destacam na passarela do samba. Não há quem não olhe. Também corpo perfeito, simpatia, chamam a atenção, né? Estamos falando, a Ingrid falou, das rainhas de bateria. Na Boa Vista, a Juliana dá duro para se manter em forma. Tudo para levantar a avenida. A Juliana, rainha de bateria da Boa Vista, sambando não é novidade pra ninguém. Mas batendo é de dar medo. Vamos nessa, Boa Vista! Ju faz aula de boxe, kickboxer e muay thai. As porradas e os socos no saco ajudam na resistência física da rainha. Não sou muito de academia, de musculação, então aqui é um tempo que eu tenho para ter o preparo físico, para perder peso, né? E para extravasar também, porque meu dia a dia é muito estressante. Nem só de luvas, socos e chutes é feita uma rainha de bateria. A moça também é vaidosa, viu? Gosta muito de brilho, gosta muito de batom. Uma pessoa uma mulher bem vaidosa. Quem produziu a fantasia da Ju para este ano foi esse rapaz aí. O Flávio não pode entrar em detalhes, para não estragar a surpresa, né? Mas promete que a fantasia fará jus à rainha de bateria. Então você vai ver muito luxo, muito fazão e uma roupa extremamente rica. Se depender da confiança e da motivação de Juliana, 2017 será o ano em que a Boa Vista de Itaquari terá seu reencontro com a vitória no Carnaval Capixaba.
Será? Boa Vista esse ano, né, tá com enredo de cigano, é um enredo muito rico, eu acho que vem muito vermelho, muito dourado, muito brilho, então eu acho que vocês podem esperar Boa Vista campeã 2017, que a gente vai vir para arrasar e tenho certeza que vocês vão gostar. Para quem não sabe, nosso amigo Torino Marques tem uma musa de escola de samba em Fabíola casa. Monteiro. É verdade. Linda também, né? Bom, a Boa Vista é a última escola a desfilar no sábado. Olha, ela vai levar para a avenida o tema Sob a Luz do Luar, guiada pelas estrelas Boa Vista em Alma Cigana Optia. A seguir, tem vagas de emprego e o melhor, não precisa ter experiência. São chances para portadores de necessidades especiais em supermercado. A gente volta já já para você, tá bom? Agora 12h34, queridos amigos. Estamos de volta com vagas de emprego em supermercado. São chances para portadores de necessidades especiais no Carone. Há vagas para embalador, auxiliar de cozinha e caixa. Detalhe, não precisa ter experiência. Ligue 3399-0042. 3399-0042. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. 7h20 da noite, Jorge Bitt te espera aqui no Tribuna Notícias, segunda edição. Eu e Ingrid voltamos amanhã, se Deus quiser, né? Se Deus quiser, ao meio-dia em ponto, aqui na sua telinha. Que esse resto de dia seja repleto de muitas bênçãos para todos nós. Vem aí Débora Moraes, em homenagem às crianças que estão voltando às aulas com a sua calça, saia em lápis. Eu vim hoje em homenagem também aos professores, risca de giz. A Ingrid também está lapisada? De saia lápis Está também. de Débora está lapiseira. super moderna, saia lápis jeans, super fofa. Isso aí. Né? Então fiquem em paz, pessoal. Até amanhã. Tchau. Beijo.